Faltou negócio aí. Tá o equipamento de som aqui. Fala, pessoal. E aí a gente já começa. Ô Felipe, beleza, cara? Vamos lá. Hoje vai ser uma live legal, vai ser uma aula bem legal. Muito bem, então... Deixa eu tirar o chicletinho, né? Então, qual que é o contexto dessa aula aqui? Acho que é importante a gente falar um pouquinho. A gente estava discutindo aqui, né, para dar esse contexto, existem dois tipos de profissional que eu vejo entrar na mentoria e, obviamente, que eu interajo aí no Instagram e tudo mais. Alguns profissionais que já têm uma maturidade emocional desenvolvida e chegam na mentoria para pegar algumas técnicas, algumas táticas, algumas sacadas aqui para fazer acontecer. E existem outros profissionais que, embora tenham acesso a táticas, a técnicas, a sacadas, não conseguem evoluir porque tem algum tipo de precisa amadurecer emocionalmente em algumas coisas, né? E a aula de hoje, ela visa ajudá-los nesse quesito aqui, né? Do amadurecimento emocional. Embora que hoje a gente vai falar muito sobre relacionamento, influência e persuasão, no fundo, vocês vão ver aqui o enredo, o contexto que eu vou dar aqui dessa aula, vocês vão ver que tudo isso aqui envolveu o personagem que a gente vai estudar aqui, muita inteligência emocional, né? A capacidade de lidar com a adversidade, lidar com o diferente, lidar com a contradição, lidar com perseguição, lidar com rótulo, tudo isso é habilidade comportamental. E a gente precisa, quem quer crescer na carreira, quem está num ambiente de alta performance, num ambiente competitivo, precisa, sem dúvida, ter esse eixo muito, muito desenvolvido. Isso é o que vai dar longevidade na carreira e é o que vai dar velocidade. Então, anotem aí, longevidade e velocidade. Você vai ter essas duas coisas aqui se você conseguir, se você desenvolver essa inteligência emocional. Só que eu poderia ficar aqui falando sobre conceitos, sobre ideias e tudo mais. Eu acho que é muito legal a gente ler uma história real, tá? O pessoal do Instagram que está entrando aqui agora, eu estou olhando para cá porque eu estou com meus alunos aqui na aula, beleza? Então, nem sempre eu estou olhando aqui para a tela de vocês aqui no Instagram. Então, a gente vai seguir com essa dinâmica. E nada melhor do que a gente ler uma história real, né? Alguém que passou por uma transformação, que conseguiu habilidades comportamentais preciosas e com isso conseguiu uma velocidade muito grande a ascender o cargo mais alto do planeta, que é de presidente dos Estados Unidos. A gente fica falando assim, qual que é a dificuldade de quem está na base, por exemplo, ser gerente geral? É um certo nível de dificuldade. Qual que é a dificuldade de eu sair de gerente geral para superintendente? Pô, é outro nível de dificuldade. Qual que é o nível de dificuldade de eu sair de superintendente para diretor? É um outro nível. E de diretor para presidente é um outro nível. Então são vários níveis. O pipeline da liderança fala sobre esses níveis. São vários níveis que você precisa subir. Mas a gente fica tentando pensar muito assim, poxa, é o resultado? O que eu preciso fazer para chegar lá? E vocês vão ver que, na verdade, é um conjunto de habilidades. E hoje, a partir dessa história que a gente vai ler aqui, vocês vão poder saber qual é, né? Vão ter muitas dessas características. E eu vou fazer a leitura dessa história, desse estudo de caso, fazendo pausas recorrentes para trazer esse ponto para dentro do banco, dentro desse ambiente corporativo de desenvolvimento. Beleza? Então eu vou ler mais aqui os chats da aula aqui do Zoom com vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir acompanhar muito o chat aqui do Instagram, mas vou tentar, né? Vou tentar aqui com essa dinâmica. Beleza? Então vamos lá, o pessoal da mentoria já recebeu. Se possível, se vocês estão no computador, tentem deixar aberto o PDF que a gente mandou, tá bom?
vai facilitar o acompanhamento de vocês aqui na aula. E para o pessoal que está no Instagram, esse trecho que eu vou fazer uma leitura guiada com vocês aqui desse estudo de caso, ele está no livro chamado, esse livro aqui, ó, calhamaço, livro chamado As Leis da Natureza Humana, tá? Do Robert Greene. Esse livro não é muito conhecido dele, o livro mais conhecido dele é As Leis do Poder, né? Mas esse livro aqui tem várias histórias fascinantes, e essa aqui em específico, ela tem uma riqueza de lições muito grande, tá bom? Então, entenda o seguinte, talvez essa seja uma das aulas, olha, presta atenção nisso aqui, talvez essa seja uma das aulas mais importantes que eu vou dar aqui dentro da mentoria. Então, eu peço que vocês prestem atenção, façam um esforço de prestar atenção nisso aqui, tá? Pegue um caderno, faça anotações dos insights, né? Se você tem o PDF impresso ali, anota no PDF. Meu livro está todo assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todo riscado, tá? Todo riscado, todo... Porque livro é isso aí, né? Você tem que usar aqui. Tem o Felipe aqui, né? O Felipe tem um sebo aqui, ele não gosta. Ele vai dizer que eu estou errado porque ele tem um sebo, compra livro usado. Então, para mim, já não dá, né? Para ele vender esse livro aqui. Mas a maioria não compra livro para vender, então façam desse jeito. Beleza? A história é de quem? Vamos lá. A história é de Lyndon Johnson. Lyndon Johnson não é um presidente dos Estados Unidos tão conhecido como Abraham Lincoln, George Washington, Roosevelt e tantos outros famosos aí que fizeram grandes coisas pelos Estados Unidos, né? O Lyndon Johnson, um cara sem muita expressão quando a gente olha dentro do contexto histórico, mas quando nós olhamos aqui a trajetória dele, cara, é rica de histórias. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo a leitura aqui. É uma leitura fácil e simples, mas exige que vocês prestem atenção. Então, conto que vocês estão comigo aqui. Vamos lá. Em dezembro de 1948, o senador Tom Connally, tá? Guarde esse nome aqui, Tom Connally, do Texas, recebeu uma visita do recém-eleito segundo senador do estado, Lyndon Johnson. Johnson havia servido anteriormente como congressista democrata na Câmara dos Representantes por 12 anos e conquistara a reputação de ter altas ambições. Pega isso aí, esse é o perfil do Lyndon Johnson, tá? Esse aqui é o perfil do Lyndon Johnson. Altas ambições, pouca paciência para alcançá-las. Então vamos lá, é como se fosse assim, ó, o Lyndon Johnson era um deputado, né? O tempo ele serviu como deputado, ele virou senador. Porra, então ele já tinha habilidades de oratória, de convencimento, não era alguém cru, né? Ele já tinha um nível de liderança. Ele se tornou senador. Mas qual era o rótulo, a fama dele? Altas ambições e pouca paciência. E às vezes era insolente. O que é insolente? É alguém que às vezes até falta com respeito com os outros, tá? Dogmático. O que é alguém dogmático? Dogmático é alguém que se apega às suas crenças. Eu tô certo, é desse jeito, é assim que funciona. Pouca abertura para mudar de ideia, para ser flexível nas suas posições. Era muito rígido nas suas posições. E até um pouco impositivo. Então eu quero que vocês, talvez seja o perfil de vocês, ou vocês conheçam alguém com esse perfil, tá? Qual que é o perfil aqui? Quero crescer rápido. Não tenho paciência. As coisas têm que ser do meu jeito. Eu sei como tem que fazer as coisas. Beleza? E às vezes até esse jeito mais duro, mais ríspido, era encarado aí como uma insolência e uma falta de respeito. Conhece algum profissional assim? Você já foi assim? Tá? Esse era o Lyndon Johnson quando ele chegou no Senado. Continua aqui. Connally sabia disso tudo, mas estava disposto a julgar Johnson por si mesmo. Estudou o jovem de perto. Connally era 31 anos mais velho do que o Johnson. Ele havia se encontrado com Johnson antes e o achara bem astuto. Então ele era um cara inteligente. Entretanto, depois da troca de algumas cortesias, Johnson revelou seus verdadeiros motivos. Tinha esperanças de obter uma posição em um dos 3 comitês mais prestigiados do Senado: Apropriações, Finanças ou Relações Exteriores. Esses comitês, compostos por senadores, davam visibilidade a esses senadores. Então ele chegou no Senado, ele foi
falar com outro senador do estado dele, o cara mais velho, sênior, né? Então o Johnson tinha 40 anos por aí, o outro tinha 71 anos, né? E ele foi lá direto, foi lá pedir, porra, eu quero uma vaga ali, né? Nos holofotes. Então a gente pode pensar que é o gerente, né? Que acabou de ser promovido e já está indo lá buscar outras coisas. Eu quero mais, eu quero aparecer, eu quero outras vagas, uma agência porte maior ou qualquer coisa desse sentido. Connally servia em 2 deles como membro sênior. Então Connally estava lá nesses comitês. E o Johnson dava a impressão de estar sugerindo que Connally, como seu conterrâneo texano, poderia ajudá-lo a conseguir o que eu queria. Connally teve a sensação de que Johnson com certeza não... Presta atenção nisso aqui. Connally, o cara mais velho, o cara do sistema, tá? Teve a impressão de que Johnson com certeza não entendia como o sistema senatorial funcionava e decidiu colocá-lo em seu lugar na mesma hora. Então entenda o seguinte, quem aqui está tentando crescer? Você tem lá, dentro do teu ambiente de trabalho, você tem lá as pessoas, os sêniores, né? As pessoas sêniores. Quem são os sêniores? São os gerentes gerais antigão, né? Estão lá já há um bom tempo. São os superintendentes, SEVs, superintendente de habitação, superintendente de governo, SR, entendeu? Eles representam um sistema, eles que dão as cartas, eles que dizem como funciona. Então quando você vai com muito ímpeto para cima deles, para crescer, para querer fazer as coisas, é como se eles dissessem assim, opa, espera aí, novato, você não sabe como é que as coisas funcionam por aqui. Deixa que eu vou te explicar. Então isso aí foi o que aconteceu com o Johnson. Continua. E aí qual foi a reação? Ele falou assim, eu vou botar esse cara no lugar dele. Então, quando às vezes você tem muito ímpeto, você vai atrás, você busca, você mostra resultado, quer se impor por meio da sua força, o que vai acontecer é que as pessoas vão te repelir e vão dizer o seguinte, cara, vamos botar esse cara no lugar dele. Vamos botar esse gerente, esse assistente no lugar dele, porque ele não sabe como é que as coisas funcionam. Aqui na agência não é desse jeito. Então ele foi tentar uma coisa e o que ele conseguiu foi outra de volta. Ele foi muito afobado. Aí continua aqui. Agindo como se estivesse fazendo a Johnson um grande favor, ele se ofereceu para ajudá-lo a obter uma posição no Comitê de Agricultura, sabendo muito bem que Johnson veria isso como um insulto. Era um dos comitês menos cobiçados. Enfiando a faca mais fundo, Connally disse que havia acompanhado a campanha senatorial de Johnson e que ouvira exclamar inúmeras vezes que ele era amigo dos fazendeiros. E aqui estava a oportunidade de prová-lo. O Comitê de Agricultura seria o encaixe perfeito. Johnson não conseguia esconder o seu desprazer e desconfortável se remexeu na cadeira. E mais tarde, Lyndon, concluiu Connally, depois de algum tempo no Senado, você poderá entrar no Comitê de Relações Exteriores ou no de Finanças e prestar um serviço de verdade. Então o que ele conseguiu foi, né, ser colocado no lugar dele. E o Connally, que era parte desse sistema, era o cara lá do status quo, né? Era o cara aqui do establishment que estava ali. Ainda desdenhou dele, cara, você começa aqui, fazendo essas coisinhas aqui, em algum tempo, se você for muito bem, em algum tempo você vai ter uma oportunidade de verdade, fazer umas coisas relevantes. Então deu uma desdenhada dele, né? E aí continua. E com algum tempo, Connally queria dizer uns bons 12 ou 20 anos, o que costumava levar para qualquer senador reunir influência o suficiente. Era chamada senioridade. E era assim que o jogo funcionava. O próprio Connally levou quase 20 anos para conquistar aquelas posições confortáveis no comitê. Pega essa frase assim, é assim que o jogo funciona. Então, as pessoas que estão, vamos lá, as pessoas que estão lá em cima, nos cargos de liderança, todas elas têm uma trajetória. Se elas, na trajetória delas, sofreram, a tendência é que elas pensem o seguinte, agora é minha vez de eu fazer sofrer quem está embaixo. Se elas demoraram 20 anos, 10 anos para chegar numa posição de liderança, e ela está nessa posição de liderança, ela vai pensar o seguinte, agora está na minha vez de fazer os outros esperar.
E isso não é uma coisa consciente, não é que as pessoas fazem isso por maldade, que estão lá no poder. É uma coisa meio que inconsciente. É tipo assim, ó, chegou minha vez. Deixa que agora eu dou o show. Beleza? Agora vocês vão ver o que eu passei. De modo inconsciente a pessoa pede isso. E de certa maneira, vocês têm que entender que talvez é até um pouco natural, quem está nas posições de liderança, ter um prazer. Não é um prazer que a pessoa vai... quem está lá na liderança vai dizer assim... Ah, não, eu faço isso porque eu quero pisar quem está aqui embaixo. Não, não é isso. Mas existe um prazer de pisar nos outros, de mostrar assim, ó, é assim que faz. Eu vou te ensinar, você não sabe de nada, quem sabe das coisas aqui sou eu, deixa que eu vou te ensinar como é que as coisas fazem. Então você precisa entender essa psicologia, essa mentalidade de quem está na liderança ao abordar essas pessoas. Porque se você for lá para combater isso, o que elas vão fazer é elas vão mostrar ainda mais disso para cima de você. E aí o que acontece? Você fica estagnado, né? Você fica lá patinando. Bom, continua aqui. Nas semanas seguintes, a notícia se espalhou rápido por entre os senadores de que Johnson era alguém em quem deveriam permanecer de olho, com potencial para agir de forma precipitada. Então, olha só, o que o Johnson conseguiu aqui foi um rótulo. E aí eu quero que vocês pensem, qual é o rótulo que eu tenho? As ações, as atitudes, as posturas, as conversas, os comentários, aquilo que você faz, gera um rótulo em você. Eu lembro de uma aluna, por exemplo, de que ela era eventual já por um tempo, e aí o gerente geral falou que faria rodízio com os gerentes na substituição da função. E qual foi a reação dela se não bater de frente com o gerente geral? Mas bater de frente assim, ó, de maneira violenta, né? De discutir, de bater boca e tudo mais. Porque ela se achava no direito. Ela estava lá um bom tempo, ela estava entregando. Como é que vão fazer isso comigo desse jeito? Só que ao fazer isso, a única coisa que ela conseguiu foi um rótulo. Um rótulo do quê? De que ela era impulsiva, de que ela não era obediente, de que ela se rebelava, etc, etc, etc. E até onde eu sei, depois eu não tenho mais contato com essa aluna, faz um tempinho, mas até onde eu sei, ela continua na mesma função. Estou falando já de, sei lá, 2 anos atrás. E alguém que era sênior, alguém que entregava resultado, alguém que tinha bom de relacionamento. Mas por causa de uma discussão, aconteceu isso aqui que nem aconteceu com o Johnson. Ó, quem estava lá na senioridade falou assim, ó, fica de olho. Fica de olho nesse gerente aí, ó, esse aí precisa comer um pouquinho de capim, esse aqui precisa andar um pouquinho mais até poder, né, dar uma chance de novo. Então, ali ele disse que ele não teve nenhuma reação abrupta, né? Mas as pessoas perceberam um ímpeto e as motivações dele, e isso já foi o suficiente para dizer assim, ó, vamos observar esse cara aí, porque, né, ele é meio precipitado. Então, cuidado, tudo que vocês fazem no ambiente de trabalho, tudo que vocês falam, a maneira como vocês agem, tudo é observado e tudo é comentado. Tudo é comentado. Gerente geral conversa com o gerente geral, que conversa com o SEV. Às vezes o superintendente, SR, chega na agência, ó, e aí, me fala aí da tua equipe gerencial. Como é que é o teu gerente? Como é que é o teu... Ah, eu vi aqui que tu tem um bom vendedor. Como é que é esse bom vendedor? Eu conheço uma boa vendedora, uma excelente vendedora, que quando ela era técnica bancária ainda, ela produzia como técnica bancária 6 horas, ela produzia muito mais que os gerentes. Então ela tinha uma autoimagem muito forte, né? Assim, afinal ela era boa, né? Ela era boa. Só que o posicionamento dela era o seguinte, vocês precisam me dar uma função. Batia de frente com o gerente geral, vocês precisam dar uma função. E na época, tinha figura de gerente regional, né? O gerente regional de pessoa física foi lá na agência, falou com ela, que ela tinha bons números, e ela foi lá e pimba, porrada no gerente regional. Começou a falar, porque eu faço muito mais que gerente, eu não sou reconhecida, pipipi, papapá, tá. O que ela ganhou? Uma pá de cal em cima. Uma pá de cal. Pau de cal no sentido assim, porra, ficou um tempo ali que nem para assistente era promovida. Por quê? Por causa disso aqui. Existe uma casta né, que estava liderando, e qual foi? E ela era boa de resultado, ambiciosa, foi lá, bateu de frente, o que ela ganhou? Ela ganhou inimigos,
né? Ou pelo menos aquela posição de assim, ó, não é assim que o jogo funciona por aqui. Aqui quem manda é a gente e eu vou te mostrar qual é o teu lugar. Então, gente, olha só, aqui qual que é o ponto? Cuidado com as ações, para isso não virar rótulo, porque se virar algum rótulo nesse sentido, a tendência é que isso vire contra vocês e aquilo que vocês mais querem é aquilo que vocês mais vão demorar. Tá? Aí você vai dizer, o que eu tenho que fazer? Agora você vai ver o que você tem que fazer a partir da reação do Lyndon Johnson. Assim, foi uma surpresa agradável quando muitos deles o encontraram pela primeira vez depois que tomou posse do cargo. Ele não era nada do que haviam imaginado. Pega essas palavras aqui, ó. Era o retrato da polidez, muito respeitoso. Ia visitá-los com frequência nos seus gabinetes, visitando com frequência nos seus gabinetes. Se anunciava secretário no escritório externo e ali aguardava com paciência até ser chamado, às vezes por 1 hora. Não demonstrava se aborrecer com isso. Ocupava-se lendo ou tomando notas. Uma vez que lhe deixasse entrar, indagava ao senador sobre a sua esposa, a sua família, o seu time de esporte favorito. Evidentemente fizera a lição de casa, referente ao senador em questão. Conseguia ser bem autodepreciativo. Muitas vezes se apresentava como Lyndon vitória esmagadora, pois todos sabiam que ele tinha conquistado a sua vaga no Senado com uma margem ínfima de votos. Então agora ele começou a virar o jogo. Ele falou, vocês entendem que eu tenho esse rótulo? Vocês entendem que eu não sei jogar o jogo? Né? Vocês acham que eu sou ambicioso, precipitado? Então vocês vão ver. Ele fez justamente ao contrário. Em outras palavras aqui, ele se submeteu ao sistema. E olha o quão difícil isso é às vezes. A gente enxerga defeito no SR, defeito no SEV, defeito no gerente geral. A gente acha que o sistema, ele é meio corrupto. Corrupto no sentido assim, que ele é meio podre, né? Ele não é muito transparente, não tem muitos valores. Né? Então a gente enxerga isso tudo da base. Mas aí o Lyndon Johnson disse o seguinte, brigar, bater de frente com esses caras aqui não vai dar certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o jogo. E aqui tem uns pontos que eu quero destacar aqui, né? Não demonstrava se aborrecer. Então, vamos lá. Ele ficava esperando, o pessoal não dava bola para ele, ele era contrariado. E ele não demonstrava aborrecer. Porque às vezes, presta atenção. Às vezes a sua expressão facial, o seu corpo, os seus gestos, os seus movimentos, eles falam mais do que a sua palavra. Talvez você diga o seguinte... beleza, eu tô quietinho aqui na minha, mas se você está contrariado internamente, isso tudo vai ser expresso. A pessoa olhando para você, ela vai ver isso aí. Teve uma situação que aconteceu comigo, eu já era gerente PJ na época. Reunião presencial de gerente PJ, dia inteiro lá de treinamento, aquelas coisas todas de reunião, e aí, caramba, eu tava assim com uma dor de cabeça terrível no final do dia. E à noite, o gerente regional mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Ou foi presencialmente num outro momento. Mas enfim, ele falou comigo e disse assim, o que aconteceu, Rafael? Eu vi que você estava insatisfeito com o conteúdo que estava sendo passado. Eu vi que tu não estava concordando com alguma coisa que estava sendo passada. E de fato eu não estava assim, né, contrariado com nada. Eu estava só com uma dor de cabeça, então eu estava meio assim, né, aquela cara assim, Então eu tava quietinho, não falei nada, não bati de frente. Mas quem tá na liderança, ele tá observando assim, esse aqui me apoia, esse aqui não tá gostando do que eu tô falando, esse aqui não olha pra mim. E isso é assim, automático. Né? Não é que assim, quem tá lá na liderança vai fazer não, agora eu vou parar e vou olhar quem tá comigo, não é. É um simples, né, vislumbre aqui na audiência, ele já capta. Então olha como é importante a sua presença física. Olha como é importante a sua abertura de fato àquilo que está sendo passado. Você ter uma mente aberta, mas uma mente aberta não, eu vou me forçar aqui a concordar com tudo. É uma mente aberta de coração. Eu estou aqui realmente aprendendo com eles, vou tentar ver como é que é esse negócio. Então o Lyndon Johnson ele fez isso. Ele era genuíno nessa abertura dele. Né? Em algum momento ele mudou a chavezinha e disse assim, tá bom,
Eu vou aprender como é que é esse negócio aqui, e fez isso de coração. Um outro ponto que me chamou a atenção, que diz o seguinte, ó, quando ele falava lá com os senadores, ele tomava notas. Olha que doideira isso aqui. Anota isso aí, tomar notas. Tomar notas. Sempre que você vai falar com o seu chefe ou com alguma liderança, faça questão de levar um caderno ou uma caneta. Não um celular, né? Porque o celular você nunca sabe se você está anotando no celular ou se você está falando com alguém no WhatsApp. Leva o caderno e a caneta mesmo. Por quê? Porque isso é um sinal, é uma prova de escuta poderosíssima, né? A gente já estudou aqui na mentoria o livro O Poder da Escutatória, e fala o seguinte: tomar notas enquanto o outro fala é uma prova de escuta tremenda. Ele fazia isso, ia lá com o caderninho dele, ia falar com o senador, e ele era senador também, porra. Então era como assim, ó, se fosse um gerente geral, indo falar com outro gerente geral. E chegar lá, mas o outro cara mais sênior, e lá, pô, como é que é isso? Não, tomava notas aqui, deixa eu aprender com vocês como é que é esse negócio. Isso exige, olha só, um grau de humildade tremendo. Esse negócio de tomar notas, quando eu fui designado gerente geral, o superintendente na época, o SR me chamou presencialmente na SR, e eu fui lá. Né? Eu trabalhava no mesmo prédio, eu peguei o elevador e subi. Cheguei lá assim, chefe, o que era? Ele olhou pra mim e disse assim, ó, quando você vier falar com o seu líder, você traz o papel e a caneta pra anotar. E aí eu tava sem papel, sem caneta, nada, já rodei no começo, né? Deu certo, né? Aquilo não foi uma objeção à promoção. Então olha quantas dicas aqui, hein? Respeito, polidez, expressão facial aberta, sem se mostrar contrariado, sem se mostrar aborrecido, tomar notas. E agora vem um ponto aqui, ó, que pouca gente faz. Porra, o que eu já falei? Quanto que eu já falei isso aqui, pouca gente faz. Ele fazia lição de casa. Então ele ia lá falar com o senador A, com o senador B, com o senador C, ele procurava entender como é que era a composição familiar, de que região ele era, qual era o time que ele torcia, esse tipo de coisa. E ele se importava e fazia essas perguntas. Quantos de vocês aqui fazem sua lição de casa? O que é fazer a lição de casa? É pesquisar sobre os gostos, sobre a família, sobre a rotina, sobre a vida de quem está na liderança. Isso aqui é fundamental. Segue no Instagram, segue no Facebook, segue na rede social que ele tiver, caso tenha. Peça para quem conhece quais são os gostos e tudo mais. Você vai ter, na hora de ter uma conversa, você vai ter elementos para criar conexão. E um último ponto aqui, anotem isso, ele era autodepreciativo. Então, diante daquelas lideranças estabelecidas, ele não chegava lá falando dos seus trunfos, querendo ser melhor. Ele usava até do humor, né? Ele se colocava num nível mais baixo. E isso a gente vai ver lá no final aqui da história, que isso gera uma abertura tremenda. Então entenda, quem está na posição de liderança exige que seja tratado de tal maneira. Exige que seja respeitada a sua função. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então aqui já temos várias lições, né? Ele começou a mudar o rótulo dele, quebrar aquela imagem que ele tinha. Na maior parte das vezes, porém, queria conversar sobre trabalho e pedir conselhos. Pedir conselhos. Pergunto, qual foi a última vez que você pediu conselhos para lideranças mais antigas do que você? Seja ela qual for, teu chefe, o chefe de outra agência, o superintendente. Peça conselhos. Fazia uma pergunta ou duas acerca de algum projeto de lei ou detalhe dos procedimentos senatoriais e escutava com uma concentração que era impressionante e encantadora, quase como a de uma criança. Os grandes olhos castanhos permaneciam fixos no senador em questão e, com o queixo apoiado na mão, acenava de vez em quando com a cabeça e às vezes fazia alguma outra pergunta. Os senadores percebiam que ele prestava bastante atenção porque invariavelmente seguia conforme os conselhos. Então, olha só, ele ia falar com a pessoa, ele anotava, pedia conselhos, anotava. Mas não só pedia conselhos, anotava, que ele prestava atenção e aplicava aquilo na vida. E depois dava um retorno, ó, fiz aquilo lá que você falou, porra, legal, você funciona. Então o que ele estava fazendo? Ele estava eliminando as barreiras. Ele estava fazendo com que aqueles líderes, aqueles senadores se abrissem para ele. Então percebe que até então ele não estava tentando influenciar ninguém. Ele só estava fazendo o primeiro passo, que é eliminar a barreira. Estava eliminando barreira, eliminando barreira.
Porque invariavelmente seguia conforme os conselhos que recebia, ou repetia as mesmas palavras que ouvira para alguém mais, sempre acreditando o senador que lhe dissera. Então era como o seguinte, eu aprendi isso aqui lá do gerente geral da agência, né, do Caixa Prego. Aprendia isso lá e, isso aqui funciona. E eu falo para outra pessoa, isso aqui eu aprendi com o gerente da agência Caixa Prego, isso aqui funciona. Então ele ia conquistando as pessoas. Johnson deixava os gabinetes com um agradecimento educado pelo tempo e ensinamentos inestimáveis que lhe haviam dado. Esse não era o jovem espirituoso e precipitado de quem haviam ouvido falar tanto, e o contraste lhe dava crédito. Olha só a desconstrução de um rótulo. Continua, os senadores ouviam principalmente no plenário do Senado, e em comparação com os outros membros da instituição, ele comparecia, pega esse negócio aqui, hein? Ele comparecia a todas as sessões e se sentava quase sempre na própria cadeira. Fazia anotações abundantes, queria aprender tudo sobre os procedimentos sanatoriais, uma tarefa tediosa, mas que parecia fasciná-lo. Gente, quantas reuniões que vocês têm online com SEV, com SR, com Matriz? Tá? Vocês estão lá, presentes nessas reuniões, no horário ou um pouco antes do horário, com a câmera aberta, cumprimentando e interagindo, reagindo ao que o líder fala, ao que as lideranças falam, mas não é uma vez ou outra. Todas as sessões, todas as reuniões. Ele começou a marcar a presença dele. E ele começou a aprender sobre coisas tediosas. E aqui vai um insight, tá? Às vezes, muitas coisas operacionais e técnicas do banco são tediosas de aprender, né? Procedimento A, procedimento B, ler normativo, mas era o que ele queria fazer. Ele queria entender como é que aquele negócio funcionava. Então ele estudava de fato aquele, né? Ele pedia conselhos, mas ele estudava aqueles processos. Quando os senadores o encontravam no corredor ou no vestiário, ele sempre tinha uma boa piada para contar, ou alguma anedota divertida. Ele havia passado a juventude na pobreza, na região rural, e embora tivesse recebido uma boa educação, o seu linguajar mantinha algo do tom e do humor mordaz do fazendeiro texano e do operário imigrante. Os senadores o consideravam divertido. Até mesmo Tom Connolly teve de admitir que o havia interpretado mal de algum modo. Aqui tem um ponto, esse aqui é um ponto assim, eu diria assim, uma habilidade avançada. Qual é a habilidade avançada? Ao mesmo tempo, presta atenção, ao mesmo tempo que ele estava se inserindo naquele ambiente novo e complexo, ou seja, ele estava adotando um novo papel social ali dentro, ele não perdeu a autenticidade dele. Então ele continuava a carregar lá o seu sotaque, as suas piadas, a sua origem. E eu acho que assim, uma pessoa que fez isso assim, do modo magistral é o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger, ele veio da Áustria, né? Foi para os Estados Unidos, então temos que entender esse contexto também. Os Estados Unidos derrotou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, em 1945. Tá bom? Então os Estados Unidos, obviamente, que se sentiu muito superiores aos alemães. Então, quando o Schwarzenegger migra para os Estados Unidos, eu estou falando da década de 70, eles passaram ali cerca de 25 anos, não era tanto tempo assim. E aí ele chega lá com um sotaque carregado de alemão, tá bom? E aí, né, o Schwarzenegger, enfim, foi fisiculturista, etc, e depois ele foi ser ator. E aí ele diz assim, eu era o cara mais improvável, né, porque os atores de Hollywood, eles eram magros, né, eram americanos, eram magros, os caras que eram sensação lá, e eu era um brutamonte e tinha um sotaque de alemão, né, terrível. Mas, embora ele tenha feito cursos lá para melhorar o seu sotaque e tudo mais, ele não perdeu por completo. Ele permaneceu com aquele nível de autenticidade dele. Então, à medida que vocês vão avançando, tá, nos níveis de liderança, não percam a autenticidade de vocês. Tragam esses elementos que os favorecem, né? Isso gera essa autenticidade na pessoa de vocês e chama atenção. E ele era que fazia piadas, né? Então era um cara divertido. Usem o humor sempre que possível, né? Mesmo que vocês não sejam grandes contadores de piada, a questão de ser espirituoso ela não é tão difícil, né? A gente tem que levar essa leveza no nosso dia a dia. Continuamos aqui. Em especial os senadores mais idosos, na época apelidados de velhos touros,
passaram a apreciar Lyndon Johnson. Embora tivessem posições de grande autoridade com base na senioridade, por vezes se sentiam inseguros a respeito da própria idade. Alguns tinham mais de 80 anos, saúde e capacidades mentais. Contudo, lá estava Johnson, visitando-lhes os gabinetes com frequência, determinado a lhes assimilar a sabedoria. Então ele não estava lá questionando, batendo. O tempo de vocês passou, vocês estão na época do arco da velha, agora é outra geração, nós fazemos diferentes. Ele estava justamente lá, eu vou aprender com esse pessoal. Tá? Essa é a atitude que eu sugiro que vocês tenham com as lideranças de vocês. Agora vem um caso muito interessante, tá? Isso aqui chama atenção. Vamos lá? Havia um senador democrata específico, também de mais idade, que gostava muito de Johnson, que era o Richard Russell, da Geórgia. Ele era 11 anos mais velho que Johnson, mas trabalhava no Senado desde 1933, ou seja, já estava lá mais de 20 anos. E havia se tornado um dos membros mais poderosos. Pega essa palavra, membro poderoso. Eles se conheciam bem porque Johnson requisitara e recebera uma posição no Comitê dos Serviços Militares, em que Russell era o segundo em senioridade. Russell encontrava Johnson no vestiário, nos corredores, no plenário do Senado, parecia estar em todos os lugares. Embora Johnson visitasse Russell em seu gabinete quase todos os dias, Russell passou a lhe apreciar a presença. Johnson era focado no trabalho assim como Russell, e cheio de perguntas sobre procedimentos obscuros do Senado. Ele começou a chamar Russell de o velho mestre. E muitas vezes lhe dizia, bom, essa é mais uma lição do velho mestre. Muitas vezes dizia, vou me lembrar disso. Russell era um dos poucos senadores que haviam permanecido solteiro. Nunca admitia se sentir solitário, mas passava a maior parte do tempo no seu gabinete no Senado, até mesmo aos domingos. Como Johnson com frequência permanecia no gabinete de Russell, até à noite debatendo algumas questões e às vezes convidava Russell para jantar em sua casa, dizendo-lhe que a esposa era uma cozinheira excelente, com um talento especial para pratos sulistas. As primeiras vezes, pega esse ponto aqui, hein? As primeiras vezes Russell recusou com polidez, mas afinal cedeu e logo se tornou um frequentador regular da casa de Johnson. Deixa eu pegar um ponto aqui, qual que é o contexto dessa história? Então Johnson começou a fazer os relacionamentos e ele percebeu, pô, esse cara aqui, Russell, esse cara aqui ele é poderoso. E aí ele viu o seguinte, esse Russell, ele tem uma, digamos assim, uma brecha que eu vou trabalhar, esse cara é solteiro. Ele trabalha fim de semana, trabalha que não um louco, eu gosto de trabalhar também. Eu vou me chegar nesse cara aqui. Começou a visitar, fazer perguntas, né? Ele começou, pelo trabalho, a tentar induzir uma amizade. E aí ele chegou um momento que ele disse o seguinte, ó, vem jantar lá em casa. Minha mulher faz um prato maravilhoso e o Russell disse, não, obrigado. Quantas vezes você já convidou o seu chefe para ir almoçar ou jantar na sua casa? Eu sei que quem trabalha no banco, isso é um negócio meio maluco. Assim, porra, meu chefe. É o teu chefe imediato aí. Quantas... Pessoal aqui da mentoria, escreve aí, você já fez isso? Quero saber, hein? Essa eu quero saber. Quem já fez isso aí? Quem já convidou o seu chefe para almoçar ou jantar na sua casa? Escreve aí. Quero saber, hein? Ó, aqui no Instagram dele já fez isso aí. Agora imagina, você convidar o seu chefe, pessoal aqui da mentoria, acho que ninguém fez, hein? Pelo jeito. Imagina agora você fazer um convite e ser recusado o convite. Aí você fica, putz, né? Meu, que cagada, que eu fui chamar o chefe? Que ele vai querer vir comer lá em casa? Nada a ver eu ter chamado ele. Mas o Johnson era determinado. Tá bom, beleza. Passou mais um tempo, pediu de novo. Chefe, vem almoçar, vem. Ó, o Kevin nunca. A Aline disse que é uma boa ideia. A Michelle também aqui. A Lúcia já, beleza, Lúcia? Porra, Bruno, nunca, mas ele vive se convidando. Porra, né? Traz ele, porra. Entende que as coisas estão entrelaçadas, né? É teu chefe, beleza? Mas por que não trazer ele na minha casa? Pô, isso é uma experiência legal. Eu sempre que fiz isso foi muito bem sucedido e deu muito bom, né? A mulher do Johnson era encantadora e ele logo se afeiçoou a ela. Aí deixa eu trazer um ponto aqui, né? É importante que o seu cônjuge
esteja junto com você nessa jornada de carreira, tá bom? Assim, não importa, né? Se você é mulher, é importante que o teu homem te apoie. Se você é homem, é importante que a sua mulher se apoie. Porque esse é um passo diferente, né? Vou trazer o meu chefe para vir aqui em casa, eu tenho que ter apoio da família. A família tem que querer isso também. Por quê? Porque a família precisa receber o chefe com alegria, com entusiasmo, com cordialidade, né? Ser um bom anfitrião. Então, assim, avançar na carreira raramente é um projeto só. Ele tem que ser um projeto de família. Isso aqui é muito importante. No caso do Johnson era. Tá? Aos poucos, continua aqui. Então, Russell poderoso, Johnson ali se aproximando dele. Aos poucos, o relacionamento entre Russell e Johnson se intensificou. O Russell era fã de beisebol e, para o seu deleite, Johnson confessou ter uma fraqueza pelo esporte também. Agora, iam juntos aos jogos noturnos do Washington Senators. Não passava um dia em que não se encontrassem, pois os dois muitas vezes eram os únicos senadores trabalhando nos seus gabinetes nos fins de semana. Demonstravam ter tantos interesses em comum, inclusive a guerra civil, e pensavam de forma análoga sobre muitas questões importantes para os democratas sulistas, como a oposição ao projeto de lei dos direitos civis. Então, olha só, pensando de maneira análoga. Tem um negócio que eu ensino lá no Diamond para fazer com o cliente, mas é idem aqui para as lideranças, que é o seguinte: eu sou igual a você. À medida que quem está na liderança enxergar em você alguém semelhante a ele próprio, aí vocês vão ter um padrinho, por assim dizer, alguém que vai ajudá-los. Tá? E talvez nesse momento aqui alguém vai dizer o seguinte: pô, Rafael, mas esse Lyndon Johnson aqui, você está ensinando a ser puxa-saco. Não é isso. Né? Guarda até o final aqui que você vai ver o arremate não é nesse caminho aí do puxa-saquismo. Tá? Guarda até o final. Logo, Russell seria ouvido elogiando o jovem senador por ser um rapaz batalhador, com capacidade igual a dele de realizar os trabalhos difíceis. Então o cara poderoso começou a elogiar o Johnson. Pô, já pensou o seu líder, gerente geral, superintendente, começa a te elogiar para outros? Olha que passo tremendo na sua carreira é isso. Johnson era o único senador júnior ao qual Russell se referiu como discípulo em toda a sua longa carreira. No entanto, a amizade ia mais a fundo do que isso. Depois de comparecer a uma caçada em que Johnson organizou no Texas, Russell lhe escreveu. Né? Ele faz um elogio aqui e tudo mais, dizendo que aquela viagem tinha sido perfeita. Ou seja, eles tinham realmente uma conexão verdadeira, genuína, profunda. Aí continua aqui. Deixa eu tentar dar uma resumida aqui, porque a gente vai... Bom, eu vou ler aqui. Em 1950, eclodiu a Guerra da Coreia. E o Comitê de Serviços Militares foi pressionado a fim de constituir um subcomitê para investigar a prontidão das Forças Armadas para a guerra, formado durante a Segunda Guerra Mundial e liderado por Harry Truman. Foi por meio dessa liderança que Truman se tornou famoso e ascendeu ao poder. Ou seja, esse comitê ele era tão importante que o Truman fez parte desse comitê e depois virou presidente. Então, porra, agora, pro Johnson, surgiu na frente dele o quê? Uma oportunidade. É como se surgisse para vocês o seguinte, um grupo de trabalho na SR. Uma oportunidade, apareceu uma oportunidade. Putz, aqui, cara, se eu for bem aqui, eu vou brilhar, eu vou ser conhecido. O atual presidente do Comitê dos Serviços Militares era o senador Tiddings, que com certeza assumiria a presidência do subcomitê, já que seria uma grande plataforma publicitária. Então, vamos lá, como se o grupo de trabalho lá já tivesse um chefão, e o chefão, digamos assim, esse novo grupo ele vai assumir também, porque está no escopo dele, e ele sabe que aquilo vai dar visibilidade. Aí, ó, Johnson, como foi isso tudo? Johnson abordou Tiddings com uma proposta. Este enfrentaria uma campanha de reeleição naquele ano, e Johnson se ofereceu para liderar o subcomitê apenas até a data da eleição, permitindo que Tiddings se concentrasse em vencer. Aqui tem uma lição grandiosa. Quando você vai apresentar uma proposta para uma liderança que é do teu interesse, você nunca deve, ao apresentar essa proposta ou um pedido, você nunca deve apresentar os seus motivos.
inicialmente você apresenta os benefícios que a outra pessoa terá. Isso aqui é poderoso. Quando você vai apresentar uma proposta ou quando você vai fazer um pedido, não apresente os seus motivos. Ah, porque eu quero. Ah, porque é o meu sonho. Ah, porque poxa, eu vou ficar muito feliz. Ah, porque... Não. Qual que é o benefício que a outra pessoa terá em te conceder esse pedido? Em te conceder essa proposta? Foi mais ou menos isso que ele fez. Né? Ele chegou com a solução completa. Ele falou, ó, né, eu guardo o seu lugar aqui, depois você volta, aí você consegue se eleger, né? Você vai ter aqui a tua oportunidade de se eleger no teu fórum, depois você volta e está tudo guardado. Então ele visou o interesse do outro. Tá? Então ele se retiraria e deixaria Tiddings tomar a presidência. Então era isso, ele apresentou uma proposta que beneficiava o outro. Tiddings, querendo proteger os poderes que havia acumulado, recusou a oferta. Contudo, Russell, quem era Russell aqui na história? Aquele cara poderoso que ele virou amigo. O cara solteirão poderoso que virou amigo. Contudo, Russell se reuniu com ele em seguida. Ele disse algo que o fez mudar de ideia. E Johnson foi nomeado presidente do subcomitê. Uma façanha espantosa para um senador que só estava no cargo havia 1 ano e meio. E viria a manter essa posição de liderança por bastante tempo, porque Tiddings perdeu a eleição. Então, olha só. Ele apresentou a proposta visando o interesse do outro cara. O outro cara recusou. Não conheço muito bem esse cara aqui, sei lá, meio estranha essa proposta. Aí ele foi o quê? Ele acionou as suas amizades poderosas. E essas amizades poderosas que confiavam no Johnson foram até aquela outra pessoa e disseram o seguinte: confia nele. Pode dar função para ele. Pode dar o cargo para ele. Ou seja, aquele outro amigo poderoso convenceu a pessoa que estava no poder a dar função àquele discípulo. Lembra que ele chamava ele de discípulo? Discípulo dele. Agora imagina se o Johnson ali não tivesse nenhum aliado. Imagina se o Johnson, até aquele momento, 1 ano e meio, é pouco tempo de Senado. Em 1 ano e meio ele tivesse batido de frente com meia dúzia de pessoas. Ele tivesse tentado impor à força a posição dele, as ideias dele, do jeito que tem que ser. Você acha que ele teria conseguido essa vaga? Você está percebendo a importância de você ter aliados poderosos? As coisas na carreira, elas funcionam desse jeito, exatamente desse jeito. Funcionou no Senado americano, funciona na Caixa Econômica, funciona em cada organização. A transmissão de confiança. Então, se você está trabalhando na sua carreira aqui, visando só, não, a meta, não, o resultado, não o objetivo SMART, eu tenho que fazer isso, eu vou, né, fazer o SMART, eu vou fazer a meta, e você está despercebendo esse jogo comportamental, esse jogo de poder que existe à sua volta, você está meio cego. Tá? Essa é a verdade. Então, olha só, percebe como eu falei lá no começo, lembra que eu falei, ó, as competências comportamentais que eu vou ensinar aqui, elas vão te dar constância e vão te dar rapidez. 1 ano e meio, o Johnson saiu de alguém com um rótulo de ser afobado para ser presidente de um subcomitê que ganharia enorme visibilidade. 1 ano e meio. Agora começa o trabalho dele naquele comitê. Vamos prestar atenção? Como presidente, Johnson recebeu de repente exposição pública nacional. E os jornalistas cobrindo o Senado perceberam que ele era perito em lidar com a imprensa. Guardava com cuidado as descobertas do subcomitê, não permitindo nenhum vazamento aos repórteres. Cercava o trabalho de um tremendo mistério e drama, dando a impressão de que o comitê estava encontrando algo realmente podre nas Forças Armadas. Distribuía informações e relatos a grupos selecionados de jornalistas poderosos, que haviam escrito artigos que ele aprovara. Os outros jornalistas tinham que lutar por quaisquer migalhas de notícias que ele se dignasse a oferecer. Qual que é a lição aqui dessa parte, né? Trabalho estratégico. Beleza? Então, à medida que você vai ascendendo, eventualmente você vai ter que largar certas amizades, você vai ter que largar certos parceiros de trabalho e aderir a outros. Como ele era um cara já político, provavelmente ele tinha alguma mídia local que atendia ele, na época de deputado e tudo mais, mas agora ele estava num outro patamar.
Então ele não ficava alimentando aquela mídia pequenininha local, ele começou a jogar um jogo de outro nível. Começou a se relacionar com jornalistas de nível nacional. Ao mesmo tempo que ele estava sendo muito competente e discreto. Tá? Então, à medida que você vai subindo, sei lá, às vezes você está no grupo de trabalho, trabalhando junto com o SR, com o SEV, é importante que você seja discreto. Quando eu estava na SR, eu falava o seguinte para toda a minha equipe, na SEV e na SR. A primeira coisa que eu peço de vocês é discrição. Vocês estão trabalhando aqui comigo na SR, estão ouvindo o que eu estou falando, estão presenciando as coisas. O que acontece aqui na SR não pode sair daqui. Não pode ir para agência, não pode ir para a Rádio Corredor. E à medida que acontecia, você sabia às vezes que acontecia, a primeira coisa era se livrar daquela pessoa. Se livrar no sentido assim, vamos fazer uma lateralidade, vai para cá, vai para lá. Por quê? Porque a pessoa não é confiável, porra, né? Então, tem que ter essa descrição, tem que se mostrar confiável. Agora tem um ponto interessante, ó. O senador Júnior, que era o Johnson, né? Começou a fascinar a imprensa. Ele era rígido, mas se mostrava simpático à função dos jornalistas. E o que era mais importante, sabia como lhes dar uma boa história. Logo, alguns deles passaram a descrevê-lo como um ardente patriota, uma força política do futuro a ser reconhecida. Então ele começou agora a criar o quê? Uma nova narrativa sobre ele. Não era mais aquele cara afobado, agora ele já era um promissor político do futuro. Agora Russell poderia defender a elevação de Johnson de forma apropriada. O senador do Texas havia feito um ótimo trabalho e, por fim, conquistara para o Senado alguma publicidade positiva. Então ele estava jogando para o time. Ele não estava falando mal do Senado, ele estava falando bem do Senado, representando bem o Senado. Em maio e junho de 1951, Johnson e Russell trabalharam juntos na retirada do general MacArthur da Coreia. Russell teve então a oportunidade de observar em primeira mão a equipe de Johnson e se surpreendeu com o quão eficiente era, maior e mais bem organizada do que a sua própria. Isso o fez sentir fora de sintonia com seu tempo. Johnson, porém, ao lhe perceber os pensamentos, começou a ajudá-lo a montar a sua própria equipe moderna. Eu vou comentar esse ponto aqui, hein? Deu-lhe acesso completo aos times legal e de relações públicas que desenvolvera, mostrando a Russell quão úteis poderiam ser. O que era mais ou menos isso aqui, ó? Vocês que dão aqui na rede, né? Às vezes na funções, né, mais jovens, são mais jovens, estão ali de frente com o resultado, pesquisando, fazendo mentoria aqui, pegando técnica, aprendendo um monte de coisa, pesquisando por conta própria, fazendo as coisas. Quando vocês descobrem isso, beleza? O que ele fez, né? Então, assim, ele era um cara moderno ali, o Johnson. O que ele fez? Ele ajudou os caras mais velhos. No caso ali, o amigo dele, não todo mundo, mas o amigo dele, aquele poderoso que ele queria conquistar. Então, ele supriu a deficiência do seu líder, de quem estava na liderança. Qual que é a deficiência do seu líder? Você vai encontrar algumas. Supra com aquilo que você tem. Compartilhe. Né? Foi isso que ele fez. À medida que Johnson trabalha com ele nisso, o laço entre os dois se estreitou ainda mais. Certo dia, Russell disse a um repórter: esse Lyndon Johnson poderia ser presidente e seria muito bom. O repórter se sentiu embasbacado. Era tão inusitado que Russell elogiasse alguém dessa forma. Em 2 anos, ele saiu de alguém precipitado para ser alguém que alguma liderança externa disse o seguinte: esse cara pode ser presidente. Olha só. Vamos lá. A história continua boa. Num dia de 1951, o senador Humphrey, agora vai entrar esse outro personagem aqui, o Humphrey, tá? De Minnesota, aguardava o metrô para ir ao Capitólio quando Lyndon Johnson o abordou de repente e lhe sugeriu que fizesse a viagem juntos e conversassem. Isso aqui também não foi por acaso, tá? Ninguém encontra alguém por acaso e diz assim, vamos fazer essa viagem juntos. Com certeza ele previu essa abordagem. Essas palavras soaram como música aos ouvidos de Humphrey. Ele mal conseguia acreditar que a oferta de Johnson fosse sincera. Humphrey havia se juntado ao Senado na mesma época que Johnson e fora considerado um astro maior, um liberal carismático que poderia se tornar presidente algum dia. Humphrey, porém, tinha um problema que obstruía por completo a sua ascensão ao topo. Acreditava com tanta tenacidade nas causas liberais que havia alienado quase todos os outros. Em seu primeiro discurso no Senado, Humphrey criticou a instituição,
pelo seu ritmo lento para realizar mudanças e pela atmosfera de conforto. Em pouco tempo veio a retribuição. Foi relegado aos piores comitês. Os projetos de lei que apresentava não iam a lugar nenhum. Quando se dirigia ao vestuário do Senado, era ignorado por quase todos. À medida que esse ostracismo piorava, Humphrey se sentia cada vez mais deprimido e desanimado. Às vezes, no caminho, ele parava e chorava. A sua carreira tinha tomado um rumo errado. Novamente, o que esse Humphrey, que é o outro senador aqui, fez? Ele fez aquilo que não devia fazer. Ele foi lá e bateu de frente. Começou a criticar o Senado, meteu o pau que era lento, que os caras não faziam nada certo. E qual que foi o resultado? Ostracismo. Foi colocado de lado. Né? Aqui não é assim que funciona. Fica quietinho na sua. Aquilo que nós falamos lá no começo. Continua a história. No vagão do metrô, Johnson elogiou de maneira efusiva. Olha só a abordagem de Johnson para esse cara chamado Humphrey. Chegou e começou a elogiar o cara. Ele lhe disse: Humphrey, não faz ideia da experiência maravilhosa que é para mim ir à Câmara do Senado com você. Há tantos aspectos pelos quais eu invejo. Você é articulado e tem muito conhecimento. É uma abertura imediata, né? Foi lá e já lascou um elogio desse. Sentiu-se aliviado ao ouvir isso. Humphrey se surpreendeu, então, com a veemência das críticas de Johnson que se seguiram. Mas que diabos, Humphrey? Você passa tanto tempo fazendo discursos que não sobra tempo para mais nada. Humphrey precisava ser mais pragmático e se encaixar melhor. Quando se separaram ao final, Johnson convidou Humphrey para dar uma passada no seu gabinete um dia para beberem. Esse logo se tornou um visitante regular, e o senador sulista, tão repudiado pelos liberais do norte, por ser queridinho do conservador Russell, o fascinava. Então vamos lá, ele pegou um cara agora que tinha muito potencial, mas que o cara estava meio de lado. Ele percebeu o jogo, disse, pô, esse cara aqui, ele tem potencial, mas ele está jogando o jogo errado. Eu vou trazer ele para o meu lado. Em primeiro lugar, Johnson era imensamente divertido. Tudo o que dizia era acompanhado de alguma anedota popular, muitas vezes de natureza obscena, mas quase sempre ensinava alguma lição travessa. Sentado em seu gabinete, servindo bebidas de forma generosa, ele instigava ataques de riso que reverberavam pelos corredores. Era difícil resistir a um homem que o deixava de um bom humor, e Johnson tinha uma presença inacreditável. Como Humphrey escreveu mais tarde, ele se aproximava com uma onda gigantesca varrendo todo o lugar, atravessava as paredes, entrava pela porta e preenchia todo o aposento. Em segundo lugar, Johnson tinha informações tão inestimáveis a compartilhar. Ele ensinou a Humphrey todos os detalhes dos procedimentos do Senado e o conhecimento sobre as fraquezas psicológicas de vários senadores que havia acumulado por meio da sua observação atenta. Ele se tornara o maior contador de votos da história do Senado, capaz de prever o resultado de quase qualquer votação no plenário com precisão espantosa, e compartilhou com Humphrey esse método de contagem de votos. Conquistou o cara, elogiou o cara, chamou ele para beber, fez ele rir, contou um monte de coisa útil. O que ele estava fazendo aqui? Ele estava derrubando, já falei isso aqui uma vez, ele estava derrubando barreiras para que essas pessoas que ele procurava se conquistar pudessem se abrir com ele. O jogo da influência é esse, derrubar barreiras para que a pessoa que eu estou tentando conquistar se sinta à vontade comigo. Por fim, ensinou a Humphrey que este conseguiria ter mais poder ao fazer acordos, ser mais pragmático e menos idealista. Dividia com ele histórias sobre o Roosevelt, o herói de Humphrey. Quando Johnson estava na Câmara dos Representantes, ele se tornara amigo íntimo do presidente. Roosevelt, segundo Johnson, era um político perfeito, que sabia como ter resultados ao recuar de maneira tática e até cedendo. O subtexto ali era que Johnson era, em segredo, um liberal que também idolatrava o Roosevelt e que queria tanto quanto Humphrey aprovar o projeto de lei dos direitos civis. Estavam ambos do mesmo lado, lutando pelas mesmas causas nobres. Aqui tem uma sutileza.
A sutileza é o seguinte. Ele começou então a fazer essas coisas para conquistar o Humphrey. E ele sabia que esse senador tinha um ídolo. E ele começou a concordar com esse ídolo, que era o Roosevelt. Em outras palavras, ele fez o mesmo jogo que ele fez com o Roosevelt, ele estava fazendo com esse senador. Eu sou igual a você. Eu também gosto dele. Pô, as ideias dele são maravilhosas, é isso aí mesmo. Então, ele ia trabalhando nessa abertura para conquistar as pessoas, né? Mesmo que de maneira indireta. E aí o seguinte, por que ele estava indo atrás desse cara, o Humphrey, né? Eu vou dar uma encurtada no texto aqui. Porque esse cara, ele representava uma outra ala do qual ele precisava, mas que ele não tinha tanta influência, o Johnson. Era como se ele estivesse conquistando lá aliados entre os inimigos. E aí ele procurou um acordo. E aqui diz o seguinte: o que selou o acordo com Humphrey, porém, foi o modo como Johnson passou a tornar a vida dele mais fácil dentro do Senado. Então ele começou a fornecer para o outro lado ajuda real. Aí eu peço que vocês pensem o seguinte: quem são os inimigos de vocês aí no banco? Ou inimigos, talvez você não tenha inimigos, né? Mas pensem dentro da tua agência e tal. Quais pessoas aí que você não se dá tão bem, né? Que você poderia se dar melhor? Será que não vale a pena me chegar nessa pessoa? Será que não vale a pena eu conquistar ela como aliada? E aí uma das coisas que você pode fazer, além disso tudo que a gente falou, seria ajudar de maneira real, tornar a vida dessa pessoa mais fácil. Isso aqui é poderosíssimo. Bom, depois que eles tiveram esse acordo, o que o Johnson fez foi reapresentar Humphrey a esses senadores que tinham uma certa objeção com eles. E o mais importante era que Johnson conseguiu que Russell mudasse de ideia, e esse era capaz de mover montanhas. Agora que compartilhava de bebidas com os senadores mais poderosos, a solidão de Humphrey desaparecera. Ele se sentia compelido a retribuir o favor e a convencer muitos liberais do Norte a mudarem de ideia a respeito de Johnson, cuja influência agora começava a se espalhar como um gás invisível. Então ele viu o seguinte: pô, tem uma ala aqui do Norte mais liberal que eu não tenho tanta influência. Ele foi lá e pegou um, trouxe para o lado dele e agora ajudou esse cara, e agora esse cara podia abrir novas portas para o próprio Johnson, e assim ele foi conquistando aliados. Em 1952, os republicanos arrebataram o poder com a eleição do Eisenhower como presidente, tomando o controle do Senado e da Câmara. Lembra que o Johnson é democrata, né? Uma das baixas da eleição foi o McFarland, do Arizona, ex-líder democrata do Senado. Agora que a posição de liderança estava vaga, a luta para substituí-lo começava. Johnson sugeriu que o próprio Russell ocupasse a posição, mas Russell recusou. Então olha só, tinha agora uma posição, né, porque ele dá a entender aqui é o líder, né, dos democratas no Senado. E aí o Johnson aqui, ele já tinha vários aliados, ele poderia ele mesmo ter dito: não, agora chegou minha vez, agora a função é minha. Mas ele foi lá e falou com o mentor dele e disse assim para o mentor dele: não, vai você lá, o seu cara mais capaz, o seu cara mais experiente. Mas o Russell recusou. Então olha a esperteza dele, até naquele momento que é o momento que ele podia ter, não, agora eu vou passar na frente, agora é minha chance. Ele foi leal a quem o ajudou desde o começo. Ele não passou na frente da pessoa. Então, quem ajudar vocês, por favor, sejam leais. Sejam leais até o fim. Nunca tentem passar à frente, dar a volta em quem os ajudou. Isso poderia acabar com a carreira, né? A gente acompanhou de fora uma época ali um vice-presidente tentou tomar o poder do presidente da Caixa. Não sei se vocês lembram disso aí. E depois se ferrou. Tentou dar a volta e se ferrou. Então sejam leais a quem ajudou, a quem promoveu vocês. Mas o Russell recusou, porque teria poder maior trabalhando por trás das cenas. Em vez disso, disse a Johnson que ele deveria ser o próximo líder. E Russell era capaz de tornar isso uma realidade. Johnson, fingindo surpresa, respondeu que pensaria na oferta.
Mas apenas se Russell continuasse a ser o velho mestre e aconselhasse Johnson a cada passo do caminho. Então olha só, ele era leal. E pela lealdade ele recebeu o convite. Não, vai você ser. Aí ele falou, tudo bem, eu vou. Mas só se você continuar me ajudando, ser o meu mestre, ser o meu direcionamento. Então dá pra ver que essa ligação que ele tinha com o Russell era uma coisa genuína, né? Porque ele teve várias oportunidades aí de passar à frente. E não precisou dizer mais nada. Em poucas semanas, Russell havia, em essência, ajudado a lhe assegurar a posição. E foi uma façanha impressionante. Aos 44 anos, Johnson era de longe o líder mais jovem na história de qualquer um dos partidos. 4 anos. Ele chegou à posição mais alta que ele podia como senador, que era líder do partido. Fazendo o quê? Batendo de frente? Não. Conquistando as pessoas do jeito que ele conquistou aqui. Aí, continua o seguinte. Ele diz agora que nessa posição, ele começou a então fazer algumas mudanças que ele queria fazer. Por exemplo, ele queria mudar essa história de que os mais velhos ocupavam as posições mais sêniores. Então, olha só. Até então, ele estava fazendo o quê? Conquistando as pessoas, conquistando passo, conquistando apoio. Agora que ele chegou a uma posição de liderança, ele começou, por assim dizer, botar suas próprias ideias em marcha. Por quê? Porque agora ele tinha meios de ação, então isso aqui é importante. Você não fica defendendo posições aleatoriamente se você não tem meios de ação de botar isso em prática. Você observa, você pondera, você escuta, você joga o jogo. A hora que você estiver em uma posição de liderança, agora eu tenho meios de fazer isso. Aí você começa a fazer isso. E aí ele começou a fazer isso, tá? Aqui mostra, né, que ele queria trazer gente nova para esses comitês e tudo mais. E Russell, né, que era o seu mentor, deu a Johnson a sua aprovação, mas também o lembrou. Olha só, você está lidando com o fator mais sensível do Senado, está brincando com dinamite. Ele falou, ó, você tem essas ideias meio revolucionárias, vou te apoiar, mas é o seguinte, cara, isso aqui é um negócio que você vai encontrar problemas. Alguns foram fáceis de convencer, né? Aquele Humphrey ajudou a convencer uma galera, né, a apoiar ele, e outros se mostraram bem mais recalcitrantes. Johnson, porém, não desistira da luta. Com aqueles que continuavam a resistir, intensificou seus esforços. Tornou-se implacável, passava horas no gabinete às portas fechadas, falando consigo mesmo, ensaiando os seus argumentos e contra-argumentos dos senadores teimosos até ter certeza de ter encontrado a abordagem perfeita. Alguns defendiam o pragmatismo puro, a necessidade de derrotar os republicanos, não importante o quanto custasse. A outros, recordavam os anos gloriosos do Roosevelt. Aos sulistas, deixava claro que tornar o partido mais poderoso e unificado facilitaria o trabalho de Johnson e que, como conterrâneo sulista, ele lhe seria o aliado derradeiro nas batalhas que se seguiriam. Então, olha só, à medida que ele ia convencendo as pessoas a aprovar o projeto dele, ele mudava a abordagem. Ele pensava o seguinte, tá, beleza, eu vou falar com esse cara aqui. Qual é o argumento que eu vou usar com ele? Ah, com ele o argumento é ser mais pragmático, pá. Com esse aqui, qual é o argumento? Ah, com esse aqui ele pensa desse jeito, então o argumento que vai funcionar com ele é desse jeito. Ele ficava treinando no gabinete dele o que ele ia falar com os outros. E aí você tá aí no banco, você tá aí na agência, quer convencer o seu chefe, que é só um, não são vários, e fica pensando, não, mas é porque eu mereço, não é porque eu quero, e não fica pensando qual é o argumento que vai encaixar melhor, ou seu par, ou seu colega, qual é o argumento que vai encaixar de acordo com o perfil, de acordo com os interesses daquela pessoa. Né? O estudo prévio, lembra que ele fazia isso? Ele estudava as pessoas, aqui ele continuou estudando as pessoas, porque aí o argumento dele conseguia ter eficácia. Essa parte aqui é boa. Servia-lhes bebidas sem parar no seu gabinete. Isso aqui você não pode fazer, né? Essa é uma parte que infelizmente não dá para fazer. Mas dá para levar para tomar um chopp, né? Servia-lhes bebidas sem parar no seu gabinete, utilizando todo o seu arsenal de sagacidade e simpatia. Telefonava-lhes a todas as horas do dia. Então, se ele queria convencer alguém, ele ficava lá. Insistência.
Se um senador continuasse a resistir, ligava para ele de novo à noite. Nunca argumentava com veemência ou tentava forçar a questão. Johnson via o lado deles. Então ele era insistente, mas não ficava lá discutindo com o cara, né? Oferecia inúmeros quid pro quos, uma coisa pela outra, acordos, né? Por fim, com um senador após o outro se rendendo, conseguiu que os últimos que ainda se opunham desistissem. De algum modo, Johnson era agora alguém a se temer. Se não cedessem e continuassem como um dos poucos a resistir, ele com certeza lhes tornaria a vida miserável nos anos seguintes. De novato, alguém poderosíssimo que os outros temem. Tudo isso com influência. E aí continua aqui a parte final da história. Em 4 curtos anos, Johnson não apenas ascendera ao topo, mas obtivera o controle dos democratas no Senado por meio de uma campanha lenta e constante para acumular influência, superando em muito o poder que Connally conquistara em mais de 20 anos. Aquilo que os outros demoraram 20 anos, ele fez em 4, se reinventando e conquistando as pessoas. E aí quais são as lições agora que o livro traz aqui? Então a história acaba por aqui. Quais são as lições? Aqui é importante que vocês anotem agora essas lições aqui, tá? Porque aqui vai muito então da natureza humana. O Robert Greene, que é o autor, ele diz o seguinte, olha, quando nós somos crianças, nós somos muito mais abertos. A criança ela é aberta, ela ouve, ela escuta, porque ela entende que as pessoas ao redor, elas são mais poderosas, são mais fortes, são mais sábias. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a criar, a gente começa a se encastelar, né? A gente começa a se proteger, a gente começa a entender muitas verdades, nós começamos a nos tornar defensivos, nós começamos a sair daquela inocência e enxergar que as outras pessoas são potenciais competidores, de que se as outras pessoas identificarem em nós alguma fraqueza, alguma ponta mais solta, alguma coisa mais fraca, essas pessoas podem usar isso contra a gente. Isso é um processo gradual. Então aquela criança que é aberta, quando ela chega na idade adulta, ela chega na idade adulta fechada. Então todos nós temos mais, podemos dizer assim, anticorpos. Nós nos fechamos para sobreviver nesse mundo potencialmente perigoso. Essa é a história. E ele começa do seguinte, mas existem alguns momentos que nós nos abrimos. Então, por exemplo, você está bebendo com seus amigos, né? Ou está lá, enfim, fazendo churrasco na sua casa, e chegam os amigos. Para e pensa aqui comigo. A conversa, o jeito de você falar, as coisas que você fala nesse churrasco com seus amigos é a mesma que você tem lá dentro da agência, dentro do banco? Não é. Por quê? Nesse ambiente com os amigos, eu estou seguro, eu estou aberto, eu sou quem eu verdadeiramente sou. Naquele ambiente profissional, eu não. Opa, aqui eu não sei se eu posso confiar em todo mundo, então eu estou fechado. Entendeu? Estou fechado. Quer ver? Quando alguém se apaixona, começa a conhecer outras pessoas, começa a se abrir. Né? Uma primeira vez que a gente fala eu te amo, né? Aquilo é uma abertura incrível, assim, porque você sente que está na presença de outra pessoa que te valoriza, que te valida, te aceita como é, e você se abre também e há toda aquela troca. Então são nesses momentos que nós nos abrimos de fato. Abrimos e nos expomos. E num ambiente corporativo é mais comum que a gente fique fechado. Então, se as pessoas estão lá naquele ambiente corporativo e todas estão fechadas em si mesmas, analisando e avaliando cada passo, se eu posso me expor, se eu posso falar, se eu posso isso e aquilo, é difícil de você construir algo nesse ambiente. Então, caso você queira conquistar uma pessoa, o que você precisa fazer? Você precisa fazer com que aos poucos essa pessoa ela vá se abrindo, que essa pessoa aos poucos se sinta confortável na sua presença. E quando ela se abrir, quando ela se sentir confortável na sua presença, ela vai o quê? Primeiro, ela vai expressar mais coisas, informações importantes, verdades. Você vai poder conhecê-la melhor. E, consequentemente, com o longo do tempo, você vai conseguir influenciar essa pessoa sem que ela perceba.
Então esse é o processo psicológico. Quando somos adultos, estamos fechados num ambiente que a gente não conhece. E para a gente gerar influência nas outras pessoas, a gente precisa ir eliminando barreiras, fazendo com que essas pessoas se abram na nossa frente. E aí como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso? Tem uma frase que ele diz o seguinte aqui, ó. Criar o sentimento de validação é a chave de ouro para destravar as defesas. Criar o sentimento de Isso aqui é muito importante, fecha com tudo que a gente leu até agora do Lyndon Johnson. Criar o sentimento de validação é a chave de ouro para destravar as defesas. Precisamos tirar as pessoas da defensiva. E aí ele fala o seguinte, cada pessoa tem uma auto-opinião sobre si mesmo, que ele diz que são 3. Quais são essas auto-opiniões sobre si mesmo? Anota aí. Sou autônomo. Eu escolhi, eu tenho liberdade, eu estou fazendo isso porque eu quero. Então nós nos vemos como seres autônomos. Portanto, sabendo disso, eu preciso validar essa autonomia nos outros. Quando eu pressiono, quando eu coloco o outro contra a parede, ele vai fazer justamente ao contrário. Por quê? Porque ele vai querer firmar essa auto-opinião. A gente fala isso em vendas, né? O viés da autonomia. Quem fez o Diamond aqui sabe. Segundo, eu sou inteligente. Isso quer dizer o que na prática? A minha opinião é verdadeira. O que eu estou falando é relevante. O que eu estou expressando aqui é uma coisa muito, muito certa, né? Eu tenho certeza. Então eu preciso validar isso nas outras pessoas. Se eu chegar e dizer para as outras pessoas que elas estão erradas, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir que ela tenha aversão a mim. Porque eu estou atacando uma auto-opinião que ela tem de si mesma. E o terceiro ponto, né, a terceira auto-opinião é que eu sou bom. Eu sou bom e honrado. Então se você duvida, se você não aprova certos comportamentos publicamente ou com a sua expressão facial, como eu disse lá, você está atacando essa auto-opinião. Então todas as pessoas, inclusive você, inclusive eu, nós temos, nem que seja de maneira inconsciente, essa auto-opinião sobre nós mesmos. Que nós somos autônomos, que nós somos inteligentes e que nós somos bons. E aí o que acontece, né? O que acontece? Quando a gente vai tentar convencer alguém, se a gente atacar essa auto-opinião própria das pessoas, a gente vai fazer com que elas se fechem ainda mais e que a resistência delas aumente ainda mais. Por isso que você não deve, numa reunião, por exemplo, discutir com o seu chefe. Ah, Rafael, mas quer dizer que eu não posso expressar a minha opinião? Se ele pedir, gostaria de saber a opinião de vocês. E mesmo que fizer isso, faça com muito cautela, com muito cuidado. Faça isso de uma maneira que valide algum ponto que ele já tenha expressado anteriormente. Entendeu? Porque se ele vem com a ideia, você vai lá, ataca a ideia. Ele não pediu que você atacasse. Você ataca a ideia, você está atacando ele. Está atacando uma auto-impressão que ele tem de você. Agora, quando ao contrário, você confirma essa auto-opinião. Puxa, chefe, essa ideia é boa mesmo. Puxa, chefe, eu também, porra, né? Também acho isso aí é verdade mesmo. Puxa, chefe, eu vi que você fez isso lá pelo fulano de tal. Pô, que legal, isso aí realmente ajudou ele. Então, quando eu valido as pessoas, não só chefe, tá? Pares, subordinados. A gente tá falando muito de chefia aqui, né? Porque o Lyndon Johnson ele foi fazendo isso com as pessoas mais poderosas. Mas pega tudo isso aqui e traz para pares, traz para subordinados. Então, quando eu valido a inteligência das pessoas, o caráter bondoso das pessoas, e quando eu valido a autonomia delas, eu começo a fazer com que elas se sintam confortáveis. É como se, com o tempo, elas olhassem para nós e se sentissem como se fosse num churrasco com amigos. Por isso que convidar para casa é muito bom, hein? Convidar para o churrasco é muito bom, porque aí você já faz essas coisas, né, regado a uma certa bebida ali, a um certo ambiente descontraído. E quando essa pessoa se sentir relaxada na sua presença, agora você tem um campo
para depois influenciá-la de outra maneira. Tá? Espelhar valores, fazer rir, valorizar sabedoria e experiência, tudo isso aqui são elementos de conexões que vão fazer isso aqui. Que vão fazer com que a pessoa relaxe e se abra para você. Eu vou ler um último trecho aqui, página 247, quem tem ali, tá? Que diz o seguinte: a maioria das pessoas não quer despender o esforço necessário para pensar nos outros e descobrir uma estratégia a fim de lhes penetrar as defesas. São preguiçosas, querem apenas ser elas mesmas, falar com honestidade ou não fazer nada e justificar isso para si mesmas como se fosse o resultado de alguma grande escolha moral. O que ele quer dizer isso aqui? Aí você vai dizer, poxa, Rafael, mas eu tenho que ficar, sabe, pesquisando as pessoas, eu tenho que ficar me adaptando às pessoas, espelhando as pessoas. Eu quero ser eu mesmo. Eu quero falar o que eu penso. Em outras palavras, falou isso. Ele falou, ó, quem faz isso aqui, ó, primeiro é preguiçoso, você não quer realmente estudar e aprender e ver como é que você vai fazer as coisas. E ainda quer ficar justificando como se fosse uma grande escolha moral. Aí isso aqui entra, aquele pessoal que diz assim, eu não vou ser puxa-saco para crescer. Eu não vou ser puxa-saco. Então, tá justificando a sua preguiça, a sua falta de interesse no outro, em aprender sobre o outro, como se fosse uma grande virtude moral. Não, eu não vou me interessar por ninguém, eu não vou lá falar com ninguém, porque eu não sou puxa-saco. É desculpa. É desculpa para a pessoa que não quer fazer um mínimo de esforço para entender qual é o jogo. Entendeu como isso tem a ver com inteligência emocional? Então, eu quero ser líder, eu quero ser promovido, eu quero ser gerente geral, eu quero ser superintendente. Mas você não quer jogar esse jogo, você não quer fazer esse esforço de se interessar, não de maneira falsa, mas de se interessar genuinamente pelas pessoas. E aí diz o seguinte, já que o jogo é inevitável, é melhor ser habilidoso do que viver na negação ou apenas improvisando a cada momento. No final, ser bom em influenciar é, na verdade, mais benéfico em termos sociais do que a postura moralista. Com esse poder, somos capazes de influenciar pessoas que têm ideias perigosas e antissociais. É claro, porra, né? Então acho que é bom ficar batendo de frente, falando o que você pensa, mas, porra, ninguém te ouve, né? Você não influencia ninguém. Então qual é o bem verdadeiro que você vai conseguir causar? Tem uma ex-executiva da Intel. Ela escreveu um livro, eu não lembro o nome dela. Vou pesquisar um pouquinho, eu vou lembrar. E ela escreveu um livro assim, né? O poder do bem, não é o poder do bem. O poder para o bem, é alguma coisa assim. E a teoria dela é o seguinte, olha, é bom que boas pessoas cheguem no poder. Porque o poder aumenta os seus meios de ação para fazer boas coisas. Enquanto ficar aqui embaixo, gritando e discutindo e porra, metendo pau e falando o que pensa, não vai levar a lugar nenhum. Então, o que ele está dizendo o seguinte é, joguem esse jogo, mergulhem nesse jogo de cabeça, porque isso vai resultar no bem de vocês, e vocês, nas posições assim como o Johnson, quando estiverem lá em cima, vocês vão ter meios de ação para executar coisas que vocês talvez não concordam hoje. Querem instalar meritocracia? Sejam lá superintendentes, vocês vão ver que vocês vão ter muito mais poder de instalar meritocracia do que no lugar que vocês estão hoje. Sejam gerentes gerais, execute a meritocracia na sua agência, no seu raio de influência. Agora, se você não tem influência nenhuma, posição nenhuma, ficar gritando que quer meritocracia não vai adiantar nada. Jogue o jogo para depois conseguir fazer o jogo do seu jeito. Esse é o ponto. Beleza? E aí depois ele continua, quem tem um livro, leia, tá? Leia, ele fala aqui 5 estratégias para você se tornar mestre da persuasão. Vou resumir aqui para vocês. Primeiro, transforme-se num ouvinte atento. Vimos isso muito, muito forte. Segundo, contagie as pessoas com o espírito adequado. A gente viu que o Johnson ele era espirituoso, ele era divertido, fazia piadas e tudo mais. E isso, né? Isso agregava nas pessoas. Terceiro, confirme a auto-opinião delas. Acabou de fazer aqui, ó. Que elas sintam que elas estão escolhendo aquele caminho. Essa é uma auto-opinião que você precisa fazer.
A segunda, que elas se sintam inteligentes. E a terceira, que elas se sintam bondosas, tá? Então, confirme a auto-opinião delas. Quarto, tranquilize as inseguranças. Porra, aqui eu li isso aqui, aí eu... Caramba. Cadê os carecas aí, meus alunos carecas, hein? Quando era superintendente, cara, eu peguei no pé de um careca lá. Né? Numa reunião, eu peguei no pé do careca. E cara, notadamente aquela era uma insegurança muito grande dele. Eu não percebi isso. E aí eu ganhei um inimigo. Eu ganhei um inimigo, assim, mortal, por causa da careca. Então o que eu devia ter feito, né? Se eu percebo que tem alguma coisa na aparência física, na popularidade, alguma coisa que as pessoas se sentem inseguras, eu vou ter muito cuidado com isso, tá? Não exponha isso. Ao contrário, proteja esse aspecto aí. Hein, Bruno? Aí o Bruno, careca, viu? O Rogério aí também, né? Eu também tô ficando meio careca aqui, ó. Né? Então cuidado, né? Cuidado aí. Não explore as inseguranças que você vai ter ao contrário que você quer, né? E o quinto, né? Utilize a resistência e teimosia dos outros. E aqui ele conta uma história muito legal aqui, né? Como que a gente faz para usar a teimosia das pessoas ao contrário? Mas eu vou deixar vocês lerem, tá? Tem duas histórias legais ali na página 258 e página 259. Beleza? Pessoal do Instagram, é isso, tá? Amanhã a gente volta com uma outra live, que eu não lembro qual é o tema, mas a gente tem duas lives aqui, tá? Uma sobre objetivos SMART e outra sobre 10 perguntas que mais caíram nos últimos PSIs internos aqui, tá? Então amanhã eu vou entregar esse conteúdo e na quinta eu vou entregar o outro. Agora eu vou continuar com o bate-papo aqui na mentoria. Então, pessoal do Instagram, vejo vocês amanhã, 20 horas aqui, na próxima live com um desses temas, beleza? E quem tá aqui até agora, inscreva-se aí no evento Elite 10X, o primeiro que eu vou fazer 100% focado em gerentes da Caixa. Então, se não fez sua inscrição ainda, inscreva-se, tá? Aguardo vocês lá. Valeu, pessoal do Insta. Abraço, até mais.